começando Estação Cultural Artes Sintonizadas, um projeto contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc de fomento à cultura, através do edital Cultura Viva Santa Maria de 2024. Ao longo de 4 episódios, vamos explorar a diversidade da cena cultural de Santa Maria, reconhecida como polo artístico no interior do Rio Grande do Sul. Com a coordenação da Rádio Armazém e Maria Cult, nossa missão é dar visibilidade aos trabalhos independentes e às experiências de criação, produção e economia da cultura que movem a nossa cidade. O projeto tem Atílio Alencar na gestão de curadoria, produção e roteiro, Edson K na produção, apresentação e edição, Paola Saldanha na produção, roteiro e apresentação e David Pazato na produção e apresentação, ele que está aqui comigo. E aí, Edson, tudo bem? Então hoje a gente segue mais um episódio aqui do Estação Cultural e você pode ouvir o programa no Spotify e no YouTube e também nos acompanhar nas redes sociais @Estação Cultural SM para ficar por dentro de tudo. Nesse episódio, então, recebemos o Ateliê Griot, que desde 2021 atua como espaço coletivo com o objetivo de fortalecer a arte e a cultura preta independente, popular e periférica. E quem está representando o Griot nesta conversa hoje é a Rucha e o Nigor. Muito bem-vindos, então, ao nosso programa. E eu peço, então, que antes de tudo, vocês se apresentem também, falem um pouquinho sobre a trajetória de vocês e nos contem o que é o Ateliê Griot. Tudo bom, dá licença para chegar, é uma honra estar aqui, assim, ainda mais podendo falar, né, sobre esse espaço e essa coletividade que é tão importante para a gente. E ainda mais vindo de projetos independentes também, né, que a gente acredita muito na coletividade. Então, no momento que a gente vê um projeto construído, né, por projetos independentes que acreditam muito nessa visibilidade, nessa valorização e dessa importância, né, de dar espaço, é uma honra. Sou a Rucha, sou artista visual, arte educadora, ativista do movimento negro, da luta por terra e território. Sou moradora da Vila Resistência, onde fica localizado o Griot Atelier, o espaço físico, né, do Griot Atelier. Então, como tu comentou, né, o Griot Atelier é um espaço, né, e cultura preta, popular, periférica, que vem desde 2021, né, acreditando muito que só a gente junto, organizado, podendo estar fortalecendo, né, a cena artística, cultural, periférica da cidade, poder estar principalmente valorizando, né, toda a potência que a gente tem de criação, de produção aqui na cidade e acreditando na arte, né, enquanto uma grande ferramenta assim, de transformação. Então, eu sou Nigor, sou artista visual, sou educador. A gente vem trabalhando junto aí há alguns anos nessa atividade do Ateliê Griot, que eu acho que é, acima de tudo, uma busca por autonomia, é uma guerra contra a exploração, a favor da arte, a favor da cultura, e com as nossas estratégias, né, sempre coletivas. Acho que esse é o principal, assim. E autônomas, né, porque uma das principais coisas que fez a gente buscar o que a gente está tentando encontrar é a gente se colocar, né? Se colocar para fazer e não esperar que venha alguma coisa de um outro lugar que nos salve, que nos guie. Então, eu acho que é uma juventude ativa aí. Claro que a gente tem pessoas, desde crianças até pessoas idosas que trabalham com a gente, mas é muito lindo ver quando a gente é jovens e se movimenta em busca daquilo que a gente quer ver um dia, né? Construindo isso a cada dia. E a gente tá aqui hoje com a Rucha e com o Nigor, mas a gente sabe que o Ateliê Griot tem inúmeras outras pessoas. Então, como a galera se reuniu lá em 2021 para organizar esse coletivo? Olha, o Griot, acho que o Nigor traz é muito do que há muitos anos, né, a partir de várias coletividades também que a gente já colocou, né, uma gasolina no incêndio, né, acreditando que as coisas têm que acontecer e é só a gente junto que vai gerar esse movimento. Então, o Griot é muito uma junção, né, de vários artistas, produtores, galera, principalmente do movimento da rua, assim, né, do hip hop. Então tem tanto galera do grafite, do slam, da rima. Então a gente pensou, a gente já tá, né, tudo junto, já tá criando, né, tá sempre nos espaços que a gente tá, assim, potencializando, né, a arte, só que a gente precisa de um espaço físico para produção, que daí além dele tem um espaço físico, né, para criar. Então, para a gente ter um espaço com material para que a galera possa produzir, que a gente sabe que, principalmente para as artes plásticas, né, é muito difícil tu ter
material, né, tipo, é algo que é caro, tinta é cara, suporte é caro, então a gente precisa de um espaço onde a galera possa vir produzir, assim, pra poder criar. E principalmente estando em coletivo, porque no momento que a gente tá lá, um tá produzindo e criando, tá mandando a rima, tá escrevendo, e a gente justamente se inspirando, né, que eu acho que é isso a potência da coletividade também, ainda mais dentro do campo da arte, da gente servir de inspiração, né. E no momento que ele é localizado na Vila Resistência, muito trazendo a força, né, da periferia, assim. Que muitas vezes a gente tem toda essa crença, né, que a gente precisa, além dessa espera, né, de que, tipo, a gente não tem muito poder na nossa mão da gente tá se organizando e tá, tipo, a nossa necessidade é, tipo, que a gente comece a fazer oficina de arte, de cultura, de rima, de slam, com as crianças, para justamente trabalhar a criatividade, a imaginação, a autonomia, a consciência. Então isso é uma necessidade, né, e tipo, a gente entende que depende da gente criar e fazer. Então nisso a gente pensa assim: "Ó, a gente sabe que a periferia ela é potência, né, e pra gente ela é um centro". Tipo, ela é o centro, né, de diversos saberes e fazeres, assim. Que muitas vezes a gente tem toda essa noção, né, de que pra gente ter acesso à arte e à cultura, a gente precisa sair da nossa comunidade. Então o ateliê vem muito nessa proposta, assim, a gente pensa: "Meu, a gente tem que fortalecer o território", a gente entende que a arte e a cultura ela é muito importante para fortalecer o território, desse jeito que estão, né, isso já ligando com a comunidade, então e a galera toda na pilha, né. Acho que com certeza, assim, tá totalmente ligada à questão da luta pela moradia, primeiramente, que é a questão da Vila Resistência, né, que é uma grande inspiração, no meio a tantas outras lutas ali dentro das artes, na nossa formação mesmo, na academia. Tinha uma questão da ausência de referências, né, e aí a gente buscando entender que essas referências existiam, elas só não estavam sendo nos passadas, né. Então, nesse sentido que a Rai traz, a Ruxa traz, perdão, questão do território, ele é extremamente importante, né, porque os espaços institucionais para pra diferença, que é o nosso caso, né, eles são sempre regulados, né, eles são sempre subfinanciados, como diria o Stuart Hall. Então, se a gente não tiver o nosso próprio espaço, a gente não tem autonomia. Eu acho que essa busca por autonomia dentro do nosso espaço. Acho que autonomia é uma palavra que muito move, né, tanto o griot, acho que acredita a gente enquanto sujeito, assim. Porque no momento que a gente entende, né, que a gente tem esse poder na mão e essa autonomia para fazer, e principalmente estando junto, né, que acho que é algo que é muito potente dentro de uma coletividade, justamente essa força do pensar junto, né. Então, para além do pensar junto, tu pensa, tu constrói, tu avalia, então isso e só depende da gente, né. Eu acho que é isso, né, é algo que a gente pode voltar atrás, a gente pode a partir de cada passo dado, né, Sim, a gente pode se reorganizar, né, a todo instante. E dependendo da demanda necessária do momento, né. Então, eu acho que acredito que essa questão da autonomia, assim, ela é o principal, e também a questão das referências, né, da gente ser as nossas próprias referências. Eu acho que isso é uma coisa incrível, assim, que a gente consegue construir, porque as pessoas acreditam ali em quem coloca a mão na massa, né. E o mundo, o mercado ele é muito reprodutor, assim, tudo chega pronto, tudo vem rápido e pronto e automatizado cada vez mais. E quando a gente tá junto, assim, olha para o lado, tem uma Ruxa, Mari, tem um Riscado, tem uma Nazi, né, tem um Toto, tem um pessoal que produz, que põe a mão na massa, que se coloca, e muitas vezes dedicando totalmente o seu tempo para aquilo, né, porque a gente podia estar fazendo qualquer outras coisas. Aquilo dá sentido também, né. Então essa troca, esse jogo do outro, "tamo junto", isso também dá um sentido para aquilo que a gente está fazendo, né. E a intenção então é ampliar isso, né, para o território, passar principalmente para nossas crianças lá da vila, que são as feras, os grandes artistas, né, e para que a máquina siga rolando, assim. Então, dentro de uma perspectiva da diferença enquanto pessoas negras, LGBTQIA+, mulheres, a gente entende que lá naquela nossa busca por referências também, houveram pessoas que estiveram registrando essa memória, né, para que isso seja passado. Então, à medida que a gente está construindo o nosso presente, a gente está registrando também isso que aconteceu, para que no futuro as pessoas possam olhar e dizer assim: "Não, mas existiu algo, né. A gente também pode fazer algo, porque existiu algo", assim como a gente produziu a partir de perspectivas que vieram antes de nós. Vocês já
colocando todo o conceito, assim, do ateliê todo não, mas um pouco, digamos, do conceito do ateliê, é importante também a gente falar sobre o nome do ateliê, até porque o conteúdo vai para a internet, então vai para espaços desconhecidos, né, digamos assim. É importante falar sobre o nome, né, e a palavra griot carrega um significado profundo relacionado à preservação da memória e à transmissão de saberes ancestrais, né. De que maneira esse conceito guia as práticas do ateliê e também suas atividades com a comunidade? Mas grande pergunta, assim, porque o nome mas quando é na reunião que a gente decidiu, né, o nome a gente compreende, assim, e eu acredito que é muito toda essa força e todas as pessoas que bacana que tu aceitou nomes, né, porque eu acho que isso é muito importante, assim, porque, é uma galera, né, tipo, e cada um, né, do seu jeito contribui, tipo, muito, assim, uma diversidade muito grande. Então a gente entende que essa questão de um resgate ancestral é muito importante, porque tem uma frase, assim, que ela diz que povo que não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, né. A gente tem aqui dentro no Brasil, né, a partir de toda uma formação social brasileira que faz a gente perder muito as nossas raízes, a nossa origem, a nossa identidade, né. Então o quanto é importante a gente poder resgatar, né. Tipo, então resgatar é fazer memória, fazer lembrança de justamente resgatar essas raízes e isso a partir da oratória, né, pensando, né, dentro da cultura, da tradição africana, né, a oralidade ela é algo muito presente, né, muito forte. Então, todos esses saberes, né, forma de fazer, saberes, eles foi tudo transmitido, né, de geração em geração a partir da oralidade. Então o que que é? O griot é uma palavra de origem africana que ela diz muito sobre isso, né, que seria uma grande guardião, assim, de saberes, né. Tipo, de um povo, de uma comunidade, de uma tradição. Então, o griot seria alguém que consegue, a partir dessa oralidade, a partir dessa contação de histórias, de lendas, de mito, né, da vida, né, tipo, consegue manter vivo tanto na mente como no coração, né, das crianças e do povo, de uma comunidade como um todo. Então, quando a gente traz pra gente, é muito a gente entendendo, né, enquanto esses mensageiros, entendendo? Tipo, a força que tem, né, a gente se entender, porque a palavra ela tem muito poder, né. Então, tipo, no momento que a gente consegue perceber enquanto um griot, enquanto alguém que, tipo, o que que eu acredito, né. Tipo, o que que eu tô, a partir das minhas práticas, a partir da minha ação, a partir do meu movimento, da minha existência, o que que eu tô semeando, né, o que que eu tô buscando. Eu entendo que isso aí a galera tá aprendendo com isso, né, tipo, a gente tá ensinando, né, a partir dos nossos atos, assim. Então o griot enquanto esse mensageiro e muito também da palavra, né, tipo, o que que a gente tá transmitindo, o que a gente tá acreditando, que a gente tá depositando nessa palavra entendendo que, o que a gente deposita hoje diz muito que vai ser amanhã, né, então porque uma coisa que a gente fala muito, né, de que a gente acredita real, né, que as coisas têm que ser diferentes, não é só pode ser como a gente pensa construir um outro amanhã, né. Então ele só tem como ser construído a partir de hoje, então se hoje as nossas práticas não condizem nada, né, com o que a gente busca, a gente acredita e o que a gente espera, né, do outro, seria hipocrisia, né, tipo, então é muito do griot, vem muito nessa ideia, né. É, né, pensar quanto uma palavra também que atravessa o tempo, né. E aí, deslocada, né, em outro espaço, em outro contexto, isso também cria uma vida, cria uma outra energia, né. E dá para pensar também, como a Ruxa trouxe, na questão de produção de conhecimento, né. A gente tem um Brasil que tem um déficit de autorreconhecimento, né, que não conhece a própria história, né, que conhece muitas vezes sabe mais sobre o que acontece nos Estados Unidos do que acontece na sua rua. Então, trazer essa palavra também é demarcar enquanto produção de conhecimento, né, porque a questão da linguagem ela é muito importante, porque ela afirma, né, ela cria também uma realidade, né, a gente sabe a questão dos nomes das ruas, dos nomes dos lugares, então quando a gente afirma isso, né, a gente afirma que talvez a gente é mais do que bilíngue, né, a gente tem todo um conhecimento aqui que muitas vezes não é encontrado nos mais altos cargos, né, de administração da sociedade, né. Então, é trazer isso de volta e realmente demarcar, assim, né. E eu acho que o griot, né, enquanto o ateliê griot, então esse espaço, né, que ele é esse espaço, como a Ruxa trouxe, assim, quase que sagrado, né. Que esse espaço que é justamente de memória, de luta, de resgate. É um lugar onde as pessoas vão poder chegar, vão poder encontrar lá diversas obras, diversos trabalhos das mais distintas linguagens, de diversos tipos de pessoas que passaram por lá, né.
e que está sempre crescendo, né. E até tu perguntou, acho que nessa mesma pergunta sobre o rolê da comunidade, né, que é para além ele tá localizado, né, num espaço físico, né, tipo, existe o espaço físico do griot e existe o coletivo, né. Então o coletivo, a gente atua em diversas outras comunidades, em diversos outros territórios. Então a ideia sempre foi, tipo, ano passado a gente conseguiu construir bastante projeto também de estar levando arte e cultura para dentro das escolas, né. Então de fazer oficina, de fazer slam, de fazer rima, entendendo a importância, né, de trazer também a arte preta periférica, assim, né, pra dentro das escolas. História também. E história, com certeza. Então é algo que existe esse movimento, né, de estar levando tanto para outras praças públicas. Ano passado a gente fez o festival, que foi o Festival Griot, né, foi ano passado, o projeto Arte Floresta, Cidade na Periferia. Nossa, que foi incrível, né, tipo, a gente terminou ele com um festival que durou, sei lá, 12 horas, né, que era muita, eu somente queria dar muita visibilidade para, tipo, toda a potência de galera que a gente tem aqui, né, na cidade. E quando a gente foi fazer, eu lembro quando a gente foi pensar as apresentação, desde música, circo, teatro, nossa, meu, é muita galera, né, você teria que dar, se a gente fosse pensar, né, um festival para trazer real, né, tipo, toda a potência da produção que a gente tem no local, ela é muito grande, ela é muito valiosa, né. Então seria tipo, precisaria sei lá quantos dias, né, pra pensar um festival, assim. Mas daí é isso, né, o griot ele tá na Vila Resistência até pra quem não conhece, né, e poder conhecer mais a história, assim, é uma ocupação urbana, luta por moradia, fica localizada no bairro Parque Pinheiro Machado, bem pertinho do hospital regional. Então é uma ocupação que ela vem desde 2016, outubro de 2016, acreditando muito, assim, que para além de um lugar para morar, né, um lugar digno, assim, para viver, a gente, enquanto sujeito, né, e principalmente nossas crianças também, a gente precisa construir um lugar aonde a educação, a saúde, a cultura, a arte, o lazer, tipo, ele seja real um direito garantido, né, ele exista e que real, né, que a gente não precisa sair da nossa comunidade para ter acesso, que todo mundo, né, que são direitos básicos, a gente sabe que são negados, e principalmente entendendo de que o quanto isso fala sobre saúde também, né. Porque a gente vê o quanto desse mundo totalmente doentio, assim, a gente sempre vive correndo, os vizinhos, tipo, mal se cumprimentam, então a ideia sempre foi, tipo, a partir entendendo a comunidade, né, enquanto uma comunidade, galera que tá junto, né, tipo, numa mesma busca, e não, meu, só depende da gente poder fazer esse território melhor, né. E também pensando muito em servir de inspiração para outras comunidades, mas olha que, meu, a gente pensa o quê? A gente fez uma escolinha. Vamos fazer uma escolinha, daí esse ano a gente vai inaugurar nova estrutura da nossa escolinha, daí fazer uma festança, assim, né, para inaugurar, mas o espaço também com biblioteca popular, cozinha comunitária, aula de alfabetização de adulto, oficinas diversas que justamente valorize a identidade, valorize o território, a força escolar, de tudo, assim. A gente vai abrir uma chamada para educadores que quiserem, assim, né, tá somando, assim, né, no projeto de educação, né, da escolinha, assim. A pracinha, então tudo que existe na comunidade hoje, ele foi pensado e foi construído a partir do mutirão, a partir da coletividade, a partir das necessidades, né, que vinham surgindo. Então a gente acredita muito e isso vem da autonomia, né, vem muito da gente acreditar de que depende da gente fazer, a gente sabe que a gente precisa, então vamos se organizar atrás. E o ateliê surge como esse lugar, né, tipo, porque esse final de semana, a gente está tendo uma formação, que é uma formação delas em movimento, que é uma formação para mulheres, que tá sendo incrível, assim, tipo, ontem a gente teve uma discussão e até foi quase tendo 10 da noite, assim, né, que nem queria que terminasse sobre transidentidades. Tipo, sobre binaridade, sobre questões de gênero, e é algo de que, meu, olha em que periferias, né, muitas vezes tá acontecendo essa discussão. Porque real acaba não chegando, né, tipo, se não existe, né, nos território, uma coletividade organizada num sentido de realmente estar trazendo questões de gênero, de raça, questão social, para justamente a gente poder estar discutindo, pensando, né, como que a gente consegue avançar, como que a gente consegue estar defendendo esse direito e justamente combatendo, né, todas essas diversas violências que perpassam todo mundo. É trazer esse debate para dentro da comunidade para além da academia, né, É, essa restrição nesse espaço. exatamente. E o griot sempre foi esse espaço físico para além da produção, um espaço para existir essas formação, né, um espaço para justamente essa produção, né, do conhecimento, né, para além também do quadro, né, da rima, assim, das trocas, assim. E acho que isso que vocês falam vem muito em relação ao que o Igor falava dessa construção de referência no espaço, mas não só na Vila Resistência, mas na periferia de um modo geral.
E daí a próxima pergunta, então, que eu faço para vocês é como vocês veem, então, a importância da arte, né, como uma ferramenta de resistência em um contexto de marginalização, né, que é colocado em relação à periferia. Bom, eu acho que, primeiramente, a arte é algo que é muito caro, né? E, historicamente, ela é elitizada, né? Ela sempre foi elitizada. Aquilo que era produzido pelos de baixo, né, era considerado artesanato. Quando a gente tem essa troca com jovens, com adultos, com crianças, que vem a gente produzindo, que vem a gente chegando em outros espaços, em outros lugares, né? Por exemplo, a Bucha que foi lá para o Egito, levou sua obra para o Egito, né? A gente mostra que é possível, né? A gente mostra que tem um ditado que as pessoas falam muito, né? Que se tudo der errado, eu vou pra praia viver de arte. Se nada der certo, né? Vou vender arte na praia. E eu acho o contrário, né? Se tudo der errado, eu vou largar um currículo. Então é trazer isso, porque nos foi negado isso, né? É a figura do artista, né? Se você chega e pergunta pra uma criança, né? Nos defina aí o que você entende por um artista, né? Vai ser trazido muitas vezes um senhor branco, de barba, que fica trancado dentro de um espaço, né, que é o ateliê, produzindo, pintando um quadro, né, por horas, por dia. E a gente vem e mostra que não, né, que é uma figura de pessoas normais, pessoas comuns, pessoas do nosso dia, que se movimentam, que põem em prática suas ideias. Então eu acho que trazer essa referência, assim, é muito importante para que as pessoas percebam que, nossa, eu posso me colocar, né, aquela poesia que eu escrevi, aquela música que eu escrevi, aquele pequeno rabisco que eu fiz, ele importa, ele faz sentido. E importa mais do que eu imagino, né. E aí a gente traz essa referência e demonstrar: "Não, isso é valioso, né". E é algo que no mundo aí fora faz parecer que não, né, faz parecer que o que a gente faz é menos, né, o que a gente faz é supérfluo, né. Então acho que essa luta aí de uma autoestima mesmo, né, que acho que entra na questão que a Roxa trouxe da saúde, né, a saúde mental, o bem viver, que a gente não trouxe também as outras relações com os quilombos que a gente tem, né, enfim. E que maravilhoso a gente mostrar para a comunidade, para Santa Maria, enfim, que é possível fazer arte na periferia e que exemplos como a Bucha estão indo para fora do país. E eu acredito que essa questão da autoestima, assim, ela é muito importante, assim, porque quando a gente tem, se pegar exemplos, né, de crianças que crescem, né, sendo estimulada, sendo incentivada, né, sendo falada que tipo: "Meu, tu é foda, né, tá bom no que tu faz", né, tipo: segue desenhando, segue pintando, né, segue escrevendo, segue dançando". Claro. Estímulos, né, a gente sabe o quanto falta, né, porque é o que a gente mais tem é nossas crianças já sendo podadas, assim. Então quando a gente entra dentro da arte, né, e dentro de uma coletividade que ela justamente reúne toda uma agrupação de artistas que são marginalizados justamente pelo que fazem, por aonde estão, assim, né, então entra num rolê da gente tem um projeto até que a gente fez, o Resistinta, né, ele vem muito nessa intenção, né, e a gente entender a rua, ela é a nossa maior galeria de arte, né, e a gente sabe que o piche, o grafite, piche muito mais, né, mas existe uma criminalização gigante, existe uma marginalização enorme, né, porque quem que faz, né, eu acho que é isso, né, porque existe uma criminalização da pobreza, existe uma criminalização de quem são essas pessoas que estão então isso é um imaginário, isso é algo que está estruturado há muito tempo, né. Só que justamente acaba alimentando na ideia de quem é o artista e quem não é, do que é arte e do que não é. Sim. Tipo, por que que o tiozão, o cara branco lá é considerado um artista, e o moleque da vila não, né, que tipo, faz uns trampos incrível na parede. Sorte de preconceito. Exato. Daí o Existindo ele vem muito nessa intenção, né, de a gente valorizar, para além de toda os artistas, né, que estão criando, estão produzindo, valorizar o território a partir da arte. Então a ideia foi transformar a comunidade num grande museu a céu aberto, entendendo que o museu é o né, entendendo que as nossas comunidades são grandes museus que contam história, que guardam memória, muitas memórias, né, de quem habitam e quem tá constantemente fazendo o território existir, né. Então quando a gente pensou o Resistindo tá bem nessa intenção, né, da gente além de valorizar a arte, a gente criar, de contar histórias a partir da arte, né, e poder estar combatendo um pouco de todo o preconceito e a marginalização que a comunidade sofre a partir imagina tu entrar numa comunidade toda pintada, né, toda colorida, assim, né. Eu acho que entra também num debate institucional isso que tu trouxe, que é bem que tu diz, assim, por que que aquilo ali não é considerado arte, é criminalizado,
e outras coisas não, né. Então acaba que justamente nesse sentido todo, assim, acaba que tu sempre diz influenciado a produzir, né. E assim, quais são as respostas que as instituições dão para isso, né? É só, como a Ucha disse, é podar, criminalizar, é proibir, né? Então, não aparece uma resposta, assim, de organização, né? De reunir, então, essas pessoas e criar outras coisas com elas, né? Então, a gente precisa fazer isso, os próprios artistas precisam fazer isso, né? Porque não tem esse espaço, né? Pra que isso aconteça, né. E entendendo enquanto justamente a gente, enquanto ser sujeito de transformação, da transformação, né. Porque a gente quando griou, assim, como o Igor trouxe, né, sempre foi uma ideia da gente poder também estar cada vez mais articulando, aproximando territórios, né, tanto quilombolas, indígenas, periféricas, o Griot Atelier, a Vila Resistência, né, faz parte da Teia dos Povos, que é uma grande aliança, né, do povo indígena, do povo negro, do povo quilombola, do povo ribeirinho, pesqueiro, sertanejo. Então, justamente entendendo que os nossos povos, eles têm que se organizar, né, eles têm que defender esses territórios, seu modo de ser, de viver, de existir. Então aqui, Santa Maria, a gente sempre todos os eventos, né, buscando essa articulação, né, com outras comunidades, com o Guandu, né, que fica no assentamento Cruz Marighella, com o de Guarani, entendendo que a gente precisa, quando a gente acredita, né, que para construir um amanhã melhor, a gente principalmente, né, a gente tem que estar conectado, né, tanto com a gente como com toda a vida que nos cerca, né, então a gente está no momento, né, de uma enfrenta cada vez mais, né, uma crise climática absurda, né, que é justamente todo essa nosso afastamento e desconexão com a terra, né, com a mãe, assim, né, entendendo que tipo, meu, por conta de todo esse adoecimento, né, e esse sistema que tanto faz a gente estar sempre correndo, a gente não consegue valorizar toda a vida e entender que a gente só existe, a gente só tá aqui por conta de toda essa multiplicidade de vida que tá na nossa volta e que a gente depende dela para viver, né, para sobreviver. Então hoje com o Guandu, né, o grupo de agroecologia, justamente a gente tem a horta comunitária lá na vila, justamente a gente tá com vários projetos para poder estar arborizando a comunidade, no sentido de que, meu, a gente precisa se alimentar de uma forma saudável, a gente, principalmente da periferia da comunidade, a gente cresce comendo besteira, né, e isso não é estimulado uma alimentação saudável. Então o griot é muito massa, né, quando a gente começa a falar do griot e pensa de que tipo, meu, que é isso, né, tipo, na última reunião foi muito massa, que a gente deu uma reunião que a gente estava falando da escolinha, estava falando da horta, a gente estava falando do baile Cacúmbia, diversos, porque são nessa necessidade, né, e tá tudo nada tá separado, né, nada tá separado nesse Exatamente. sentido. Não, eu dizia muito no Resistinta, né, que inspirado, assim, na Ruxa, que pra mim, assim, pra ela, tudo começou na luta por moradia, né. E aí na luta por moradia, entende-se, na verdade, um território, né. E aí na luta por território, tomba-se esse território através da arte, né. Então, são coisas que se somam, assim, que se completam e sobrepõem. É muito lindo quando a gente chega, por exemplo, no quilombo Morada da Paz, lá próximo a Porto Alegre, e a gente é recebido com celebração, né, a gente é recebido porque eles estão lá produzindo, fazendo uma coisa, sua realidade, mas eles também nos mostram a importância daquilo, né, e da beleza daquilo que a gente está produzindo, né, no nosso território. É muito lindo quando rola essas trocas e a gente percebe o quanto essas pessoas ficam felizes pelo que a gente está fazendo, assim, quanto isso é valorizado, né. E eu acho que isso também é através da arte, né, então eu acho que isso é uma forma também que inspira a gente a continuar, né, porque se dependesse das estruturas maiores institucionais, talvez a gente não tivesse fazendo qualquer outra coisa, né. Nos encontros de vocês devem ter muitos assuntos, muitas pautas, enfim, como vocês estavam falando, inclusive tu falou anteriormente sobre políticas públicas também, né. Teve o projeto de vocês Arte, Ancestralidade e Resistência na Periferia, que foi um projeto realizado através do edital do Procultura, né, do FAC Visual de 2022, que propõe uma abordagem política e crítica à arte. Também, recentemente, outros projetos assinados pelo coletivo contaram com o financiamento de editais da cultura. Então, qual é a perspectiva de vocês em relação às políticas públicas para o setor cultural? Isso, a gente acho que foi ano passado, foi justamente ano passado que a gente escreveu uns primeiros projetos, assim.
Porque muito nessa ânsia, né, de tipo, a gente sempre foi de fazer e sempre, tipo, sempre se viramos sem nada, né, tipo, conseguia uma caixa de som de um lado, conseguia não sei o que do outro, e daí ia fazendo acontecer tudo, né. Daí é algo que a gente pensou: "Pá, né, a gente trabalha com isso, né", tipo, a gente não tem dentro da coletividade, né, galera que tenha grana, né, e que tipo, então a gente viu também nos projetos muito uma forma da gente poder estar potencializando o que a gente já faz. Tipo, a gente não vai deixar de fazer, tipo, a gente vai escrever um projeto, se não for aprovado, a gente não vai deixar de fazer. Porque a gente acredita e sente a necessidade dele de existir, né, da ideia existir. Então a gente vai dar outro jeito. Só que se acontecer, que bom, né, que a gente consiga estar valorizando isso, a gente entende enquanto, tipo, tem muita galera que doa, né, o tempo, é muita energia, assim, né, pra fazer tudo acontecer, e a gente não tem como, né, tipo, contribuir financeiramente, entendendo que as pessoas precisam viver, precisam sobreviver, né, a gente precisa estar conseguindo valorizar, assim. Sim. E isso nos projetos deu também, né, uma possibilidade, assim, né, pra além da gente conseguir estar investindo em infraestrutura, tipo, a gente tem equipamento pra poder emprestar também. Tipo, hoje é muito massa a gente ter uma caixa de som, ter um projetor, né, e sabe que outras coletividades que nem a gente que daqui a um tempo atrás, a gente não tinha, né, e acabava tendo que contar com os outros. E hoje poder estar apoiando pra justamente outras batalhas poder estar acontecendo, outros cinemas e outras comunidades tá acontecendo. Então isso é muito massa, né, e que acabou que foi justamente a gente conseguindo e um dinheiro que é nosso, né, justamente uma grana que é nossa, né, não tem. Eu acho que tem, dentro dessa perspectiva também, eu acho que é a questão de valorizar também os nossos pares, né. A gente se colocar no papel, porque é uma responsabilidade, né, mas valorizar os nossos pares, né. Então, quantos MCs, fizeram shows, né, nos nossos festivais, MCs locais, que produzem há mais de 12 anos na cidade, né, e que não tem esse espaço, né. É trazido um MC lá de São Paulo pra fazer um show, né, pensando no sistema mercadológico, assim, é investido muita grana nas pessoas de fora, e aí nas pessoas daqui da cidade o espaço ele se esvazia, né, a gente acaba então, através das políticas públicas a gente consegue dentro da nossa organização, também dar um retorno, né, para esses artistas, para esses MCs, né, para diversos trabalhadores da cultura, né. Porque mesmo que seja pequeno, né, que seja ínfimo, mas também é uma luta nossa, né, porque a gente também ainda não dá pra viver de produção cultural, né, todo mundo sabe, não dá pra viver de edital, não existe isso, né, a pessoa que diz isso, que a gente vive de edital, ela mas dá pra injetar uma energia ali pra que as coisas possam seguir acontecendo, né, pra que a gente possa ampliar o nosso campo de atuação, né. E eu acho que essa foi a grande foi o que mais ajudou, assim, nesse sentido. E principalmente entendendo que a gente pode, né, que eu acho que isso entra também de toda uma um distanciamento e também o preconceito e a marginalização no sentido é como se a galera não conseguisse não tivesse como, tipo, a galera usa a capacidade de, tipo, escrever, tá ligado? E poder ser considerado um produtor cultural e poder também estar fazendo, tipo, vai, organiza a batalha lá na minha quebrada, tá ligado? Tipo, fazer isso sem infraestrutura alguma, né, sem grana, sem investimento, sem nada. Mas eu faço porque eu boto muita fé, né. Existe a maior parte existe poucas pessoas que vai lá e fala: "Meu, tipo, isso o que tu faz é produção cultural, né". Tipo, tu pode muito tá conseguindo também, né, arrumar um trampo pra conseguir estar fazendo acontecer, poder estar melhorando, mas ao mesmo tempo da forma que acontece já é muito foda, né, já é incrível, assim, né, mas poder se entendendo também enquanto, tipo, poder valorizar também, né, todo o trabalho, todo o corre que faz, né. E é algo que a gente até no passado, dentro do projeto Arte, Cultura e Ancestralidade, a gente fez uma formação, né, de capacitação para justamente essa galera poder estar fazendo entendendo que a gente pode sim escrever projetos. Que a gente, tipo, é uma burocracia, mas não é nada, não é nenhum monstro, né. Então a gente entende que, tipo, como que a gente consegue estar fazendo que a nossa galera, né, tipo, acredite no potencial e acredite que, tipo, a gente pode, né. Que se tem uma coisa que a gente faz, é a cultura acontecer cotidianamente, né, então como que a gente consegue estar, se quiser, né, se te for do interesse, assim, né, estar se colocando, assim, né, nesses escritos. Eu acho que a gente retorna um pouco, né, fala um pouco sobre aquela questão que é de ver aquela pessoa que tá ali do teu lado fazendo aquilo, né, se colocando, então isso dá um gás, assim. E também de pensar, a gente luta muito para que as pessoas se assumam artistas, né, é muito difícil. Então, como a Bruxa disse, né, às vezes a pessoa não se reconhece artista, produtor, tá lá organizando
a uma batalha de rima, aí no outro dia ela guarda tudo, guarda o artista dentro de uma caixinha e vai ser garçom, né, no restaurante, e vai para o caixa do supermercado, né. Então quando tem esse incentivo, né, ajuda para que a pessoa se assuma artista, se assuma produtor cultural, né, perceba que e voltando ao que eu disse, né, porque é valioso, a nossa arte ela é valiosa e a gente é difícil a gente aceitar isso, é difícil a gente entender isso para todo mundo. Então, é reconhecer que tá entrando ali um retorno, né, de todo aquele movimento que tu faz, acho que faz as pessoas quererem continuar também, né. Total, isso é muito bonito, assim, a gente perceber que daí entra nessa questão da força da coletividade, de perceber o quanto a gente se inspira, né, e o quanto é real, né, tipo, tu, poder estar fazendo acredita, né, tipo, teu trabalho é muito bom, né, vai lá e faz e, tipo, poder pensar vamos pensar junto de forma de conseguir tá conseguindo um troco, tá ligado, pra tu conseguir gravar. Meu, tu tem um EP pronto aí, só que é isso, né, não tem grana, né, pra gravar. Como que a gente consegue Nem esses são os passos às vezes, né. Então não que a gente saiba quais são os passos, né, mas a gente vai buscando por ali, perguntando e vai descobrindo, né. E mostrar que é isso, cada um tem que ir descobrindo por si quais são os seus passos, né. E com certeza esse passo inicial de vocês para criar o Ateliê Griot e vocês enquanto artistas é referência também para muitas crianças que estão vindo lá da Resistência e de outras comunidades aqui de Santa Maria. E já que a gente falava de projetos anteriormente, eu queria saber de vocês como vocês percebem o impacto desses projetos criados então pela Ateliê Griot dentro da comunidade. Olha, eu acho que primeiro a questão visual, assim, que foi o Resistinca, né, muito forte, assim, conseguir colocar no entorno, né, dessas casas, nessa casca, né, colocar arte, né, porque quando a gente vê ali numa casa de uma pessoa, do morador, uma pintura do Brasa, né, do brasiliano, ver uma pintura de quem mais, Ruxa? Foi tanto artista, a gente teve mais de 50 artistas pintando. Muita gente. Por exemplo, se a gente fosse pensar, por exemplo, na pintura do Brás, assim, né, o quanto de produção de conhecimento tem ali, né, o quanto de estudo, né, de cor, de perspectiva, de espaço, e conviver com isso, né, eu acho que é um impacto, né, porque a imagem, a arte, ela é informação, de uma outra ordem, né, da linguagem visual, mas ela é informação, né, ela é aquele impacto, né, e é aquela coisa que tá ali, ela reforça, né, tu passa por aquilo, né, tu todo dia, então aquilo reforça, né, "Nossa, isso aconteceu, agora daqui a pouco vai fazer 1 ano, né, do Resistinte", e a gente segue tipo: "Nossa, que loucura, né". Muito marcante. E dentro disso, porque ele foi muito pensado, né, na ideia de conseguir tornar a nossa ideia, assim, é tipo muito tornar a Vila Resistência um patrimônio artístico cultural, assim, da cidade e do estado. A gente acredita muito e por o ateliê também tá localizado lá, a gente tá caminhando nesse sentido. Então o Resistinta, né, tipo tornar, né, a comunidade, o museu a céu aberto vem nessa intenção. É tipo, cada casa, né, como se fosse um quadro, né, que tá contando história, né, porque dentro do projeto, e foi um projeto aprovado pelo Paulo Gustavo, o a gente colocou os artistas em diálogo com os moradores. Então, além de a gente ter toda uma equipe, foi para o Resistência acontecer, existiu muita organização, existiu, tipo, muitas mentes, né, e corações que se entregaram completamente, assim, para fazer acontecer. E muita galera da comunidade, então a gente teve várias frentes, e nisso cada morador contou um pouco da sua história, assim, do que de simbologia, de suas memórias, do que fazia sentido, né. Então daí o artista ele criou em cima dessa história, dessa memória, assim. Então é algo muito que ele conta, né, tipo, cada pintura conta, né, um pouco, assim, né, sobre a família. E dentro também, né, pelo projeto, assim, a gente construiu o primeiro mural em braille do Rio Grande do Sul, né. Então é muito marcante, né, a gente justamente pensar que aqui, tipo Santa Maria, a partir, né, do Grottelier, a partir da Vila Resistência, a gente está contando com o primeiro mural em braille do Rio Grande do Sul, trazendo a importância da arte, da inclusão, da acessibilidade, assim. O trabalho do Ateliê Griot é marcado pela coletividade, pela colaboração, como vocês estão comentando, né. Como funciona essa organização interna de vocês e como se dá a relação de vocês com os outros coletivos da cidade?
O griot, assim, a gente até agora a gente vai fazer uma chamada também, um pouco assim pra galera da comunicação que pilhem tá somando junto, porque é um coletivo, ele tá completamente aberto, né, pra todo mundo que queira somar, queira contribuir. Então a gente tem essa reunião, né, geral, então tem as frentes de atuação, a gente a parte mais cultural, da parte da educação, da parte da horta e da comunidade, né, pensar nessas frentes de que demanda, né, que é onde a gente tá mais inserido, assim, né, enquanto o ateliê. Mas é isso, é tipo, é aberto para geral também, eu fica um convite, né, para já que seu espaço físico quiser também contribuir, assim, né, pro ateliê. Aham. A nossa organização, assim, a gente não tem hierarquia, né, a gente não tem uma figura, uma pessoa que vai mandar e a gente vai fazer aquilo, né. Na verdade, a todo momento chegam diversas demandas, tem pessoas do ateliê que vivem lá no território da Vila Resistência e tem pessoas que não moram lá, moram em outros lugares da cidade, né. Tem pessoas que são ali do entorno, né, da Sem Teto, de outros lugares e que chegam lá no ateliê e depois vão embora, né. Mas, assim, a gente não tem uma hierarquia, na verdade as demandas vão chegando, as ideias vão sendo criadas e trazidas, eh, vem muitas demandas, externas, né, por exemplo, "Ai, tem um grupo lá que quer trazer uma apresentação para as crianças, né, quem vai estar disponível, né, quem tá afim de fazer essa troca, né, para receber esse grupo, para organizar as crianças?". "Ah, a gente vai fazer um baile ska cúmbia, né. Pô, quem quer fazer arte, né? Quem tá disponível pra fazer tal coisa?". E aí, assim, a gente vai se organizando, né, e também as nossas próprias demandas. "Ah, eu tô a fim de fazer uma exposição de arte só do ateliê". Tá, então quanto eu vou movimentar e o quanto as pessoas que estão ali na reunião também estão a fim daquilo. Porque às vezes a pessoa tá a fim de fazer a horta, né, e eu tô a fim de fazer a exposição. Então, a gente não briga por isso, não rola uma coisa, assim, realmente a gente faz o que a gente quer e o que a gente pode, eu acredito. Seria uma organização mais colaborativa, Com então. os outros coletivos, assim, é uma troca também, né, uma troca totalmente, assim, de demanda, né, pela questão cultural popular, né. Então, dependendo do coletivo, né, quando é um praxis, ele tem uma demanda da gente, né. Quando é um outro coletivo, né, que, sei lá, o Arte Negra em Movimento, ele vai ter uma outra demanda, né. Então, vem muito da troca e da necessidade e do quanto vai fazer sentido, né, a nossa atuação naquela parada. Mas é algo que a gente, desde do início, assim, do griot, isso que a gente esteve muito envolvido, assim, com muitos coletivos, né, se a gente fosse pensar, ele está todas as parceria, né, que a gente já fez, assim, né, da construção conjunta, foi inúmeros, assim, por justamente acreditar, né, tipo, por justamente tanto acreditar nessa coletividade e ainda mais na força quando tem mais diversas coletividades, né, pensando, organizando junto, assim. Então algo que a gente também, né, sempre foi muito aberto nessa parceria, né, entendendo a perna que a gente tem, né, pra poder também contribuir, né, poder estar ajudando. Mas acho que é algo que o Igor trouxe, assim, dessa descentralização, né, algo que é muito grande, é muito importante, né, entender do quanto para as coletividades, isso no geral, né, porque no momento que existe uma hierarquia, tipo, tudo fica centralizado, né, em alguém, assim, e acaba que muitas pessoas acabam não conseguindo, né, tipo, também se sentir pertencente, né, a gente acredita muito na importância do pertencimento. Então, na força que tem de se sentir pertencente a algo. Então um coletivo, a força que tem, tipo, tu entender aquilo como uma família, né, e se sentir pertencente, sentir que, tipo, meu, a tua ideia, né, ela não vale menos que a de ninguém, tá ligado? Tipo, o que tu trazer, né, tipo, pode achar que, quando vem não era os meus traz pra roda, né, bora pensar junto, né, bora conversar. Isso é muito massa, né, estimular, porque isso é um estímulo também pra pessoa estar se colocando em outros espaços também, né. Pra justamente eu que é entendendo o ateliê, né, vou dessa família, os outros lugares que tiver também acreditar, né, que, meu, porque muitos é isso, existe toda uma timidez, toda uma vergonha, mas acreditar na importância que tem a gente falar o que a gente pensa, né, o que a gente acha, assim, e como que isso nas coletividade pode ser estimulado, né. É, como tu trouxe aqui a questão do ateliê aqui também, da Gari, né, que é isso também, né, "Bah, tem uma galera lá fazendo aquilo lá, né, a gente acredita naquilo lá também, né, o que precisar, né, então é um pouco disso, né, olhar para os outros territórios, assim, também e se sentir também pertencente, né, porque tá para além do meu território, daquilo que eu acredito.
tá justamente nesse grande contexto de luta histórico e social, né, que é a arte e é a cultura e é a relação que a gente cria, assim, com os de baixo, né. E falando nessa questão de parcerias, que vocês falaram que o ateliê está sempre aberto a parcerias, né, vocês têm um projeto em parceria com a TV Ovo, que é o Núcleo Cultura, Arte e Cidadania, o NUCAC, que tem a participação, então, de crianças e jovens nas formações de oficinas. Queria saber de vocês, então, como vocês acreditam que essas experiências acabam moldando essas novas gerações? O que vocês esperam delas, assim? Olha só, esse projeto foi incrível, assim, tipo, foi uma grande parceria com a TV Ovo, que a gente fez tanto lá no Cipriano, fez lá no Teneves, fez na Santa Marta. Então, com oficinas, né, de rima, com oficina também eu pude dar oficina de colagem, assim, trazendo muito como que a gente consegue pensar a partir da arte, nisso, a partir da colagem, né, inúmeros mundos possíveis, né, porque eles não precisam estar num quadradinho, né. Então isso dentro da escola, quando a gente traz a arte, né, para dentro da escola, é justamente pensar de que a gente não pra existir, ainda mais nesse mundo, né, se a gente não se conhecer, né, não, tipo, não se ser autêntico, né, de si, assim, entendendo que, tipo, eu sei o que me forma, o que me move, assim, entendendo que, tipo, eu sou um sujeito que posso sim, né, agir frente à minha realidade, né. Então como que a gente consegue a partir da arte, a partir das oficinas, a partir de estar levando arte e cultura, né, para as escolas, poder estar estimulando, né, essa autonomia, essa consciência, essa independência. A gente não pode seguir aceitando as coisas aqui da forma como são e achar que, tipo, eu tenho que seguir esse caminho que tá meio que dado, né, que é aquilo, né, tipo, é muito massa até nessa oficina do CAC, da parte da colagem, assim, eu trouxe muito isso, né, que a gente tem várias construção, tipo, no nosso imaginário, né, das como as coisas têm que ser, como as coisas são, e principalmente a nossa falta de como se a gente não pudesse fazer nada frente às coisas, né. Tipo, então a gente cresce acreditando que a gente vai reproduzindo, mas que a gente não tem poder, né, e capacidade de conseguir mudar as coisas. E a gente só aceita, né, e daí, tipo, a gente não isso vai nos adoecendo de diversas formas possíveis, só que a gente acredita que é isso, né, essa é a nossa realidade, assim que sempre foi, né, tipo, assim que vai ser, tipo, e não se coloca enquanto, tipo, não, né, tipo, isso tá errado, né, isso não mas é isso, né, como que esse trabalho com educação, com arte, com cultura pode estimular isso? Pode estimular essa consciência, pode estimular com que tu consiga acreditar, né, em si, e nisso ter outras perspectivas. Ter, né, outras perspectiva também, né, dentro do campo da arte, assim, né. E na colagem, é algo de que tu consegue botar a cabeça de um leão numa pessoa, por exemplo, né. Tipo, tu consegue criar e imaginar o que quiser, né, tu consegue ressignificar. Isso na arte tem um poder muito grande, né. E tu não precisa só reproduzir, né, e pintar, tipo, como se o céu fosse azul, né. Então, tipo, são muitas coisas, na real, que vão desde quando a gente é criança nos formando, né, além de todos os diversos preconceitos, né, que a gente acaba também reproduzindo, né, do machismo, do racismo, e o quanto esse trabalho pode justamente formar gerações, né, que possam entender o seu lugar também, né, aí enquanto sujeito também, né, de transformação. É, né, e eu acho que essa inserção é isso, o espaço pra arte na educação ele sempre foi muito defasado, né. Eu acho que quem estudou, por exemplo, na educação básica nos anos 90 não tinha aula de artes. É é recente, né, dos anos 2000 ali a obrigatoriedade do professor ou professora de arte ter a formação em artes para estar na sala de aula, né. Isso é muito recente, né. As gerações anteriores, a minha mãe, a minha avó, não tiveram nenhum acesso a isso, né. Mal tiveram a educação, né, imagina a arte, né. Então esse contato direto, assim, traz outras perspectivas, né, como a Ruxa trouxe ali da questão mais prática, então a gente encontra jovens com dificuldade, né, de 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 fazer um céu de uma outra cor, né, porque estão preocupados com o certo e o errado, né. Muitas vezes isso: "Não, mas existe um jeito", né. Então a gente tem que fazer toda uma desconstrução para que a pessoa entenda e se veja, né, podendo criar. Eu acho que isso é um desafio, porque como que a gente tem que falar, a gente tem que, quebrar a cabeça para mostrar pra pessoa que ela pode criar, né, que é
E isso, se tu for ver na infância, é algo muito grande, né? Então, aí, se tu for parar pra perceber isso no ateliê, né, por justamente estar contato, circula muita criança, né, lá. Eles estão sempre lá criando, tipo, com o que tem, assim. Então, tu exercita muito a imaginação, né? Tipo, porque daí tu vai criar coisas magníficas, assim, a partir do que tem na mão, assim, tu vai usar muita imaginação. Só que daí é isso, né? Tipo, tu vai entrando na escola, tu vai entrando, tipo, no mercado, vai entrando tu vai podando, né? Tipo, vai podando essa tua capacidade de criar, de imaginar, de ressignificar, de pensar outros mundos possíveis dentro disso. Então é algo de tipo, como que a gente consegue ir nisso, né? Pensando a juventude preta, periférica, assim, como que a gente consegue estar valorizando, né? Essa identidade, valorizando esse lugar, valorizando essa autoestima, né? Tipo, conseguindo fortalecer essa autoestima e essa consciência, né, racial também, né, dos seus, assim, pra conseguir sim acreditar em si, porque a gente sabe o quanto é difícil, no momento que tudo, né, nós aponta o dedo falando que como se tu não tivesse condição, né, como que a gente consegue pensar outras perspectivas. Enquanto educadores, a gente compreende muito também, né, que aquela troca ali, não é no momento, né, talvez seja daqui a 2 meses, talvez seja daqui a 5 anos que a pessoa tenha um insight, e diga: "Era isso que o Nigor queria falar, era aquilo que a Ruxa estava falando", né. Então é um processo que não tem como a gente dizer, assim, o que que a gente espera ou o que vai acontecer, mas a gente simplesmente está disposto a essa troca, né. E aí uma outra questão importante que é desse projeto do NUCAC, que ele tem uma relação social muito forte, né, que era da justificativa dele, tu lembra? Que era da questão dos homicídios, né. Ai, sim, porque ele dentro do projeto que foi aprovado, né, trazia muito Santa Maria e várias comunidades, né, isso foi em Santa Marta, né, o índice de violência, assim, era muito grande, né. Então, e Santa Maria tá eu não consigo lembrar em qual lugar, tá, em qual ranking tá, assim, mas é tipo absurdo. Inclusive esse era um edital que era por causa dessa questão toda, Que traz toda a questão da violência urbana, do homicídio na periferia, né. E principalmente era entre jovens, né, por isso que foi voltado, assim, da juventude. pra juventude, né. Então é uma forma também de demonstrar outras possibilidades, né. Como que as práticas artísticas e culturais promovidas pelo ateliê têm contribuído para fortalecer a identidade da Vila Resistência, já que, né, é quase que uma relação híbrida, né, o ateliê é a vila e a vila é o ateliê, né. E dá visibilidade, né, para moradia, educação e direitos básicos aqui na cidade. Nossa, eu acho que desde que o Griot, isso enquanto coletividade, que vai fazer 4 anos esse ano, né, passa rapidão, né, mas que começou a levar também, né, tipo, tá ocupando praças, tá ocupando escolas, em todo lugar a gente, o ateliê ele só existe porque ele tá no território. Então é isso, né, tipo, o quanto a gente leva muito em todo lugar que tá também, né, leva a Vila Resistência, porque a Vila Resistência ela também foi pensado enquanto um lugar acolhedor, assim. Tipo, a gente sempre, né, todos os eventos, a gente faz eventos diversos, abertos, assim, né, pra cidade poder ir lá e ter acesso também, e poder chegar e poder se sentir acolhido, porque a gente pensa ali que o quanto a gente precisa criar espaços, né, de cuidado, de proteção, assim, né, pra nós, assim, né, para os nossos. Então o griot, desde o princípio dele, né, ele vem trazendo, né, tipo, dando com certeza muita visibilidade, assim, né, pra comunidade e também foi uma intenção, né, ela é uma intenção, né. Sim. E já que a gente tá nesse assunto aí sobre, né, também ampliar o acesso da arte e da cultura nas comunidades periféricas, o que mais pode ser feito para ampliar o acesso à arte e à cultura em comunidades periféricas, considerando as limitações e os desafios enfrentados por essas comunidades no cotidiano? Uma das coisas quando a gente pensa em comunidades, né, e pensa na periferia, a gente sabe que as nossas comunidades, por conta de uma ausência total, né, do Estado, assim, tem muitas carências, né. Então isso de saneamento básico, né, tipo educação de qualidade, saúde, acesso à saúde, daí isso acesso à arte, lazer, né, quase nem se fala, né. Então é algo que a gente sabe que por conta de tudo isso, é muito difícil, assim, né, de pensar das famílias, né, conseguirem se organizar para tipo, tá garantindo isso, porque trabalha o dia inteiro, né, tipo, é uma vida muito corrida, né, demanda muito. Só que e uma das coisas que a gente sempre vem, né, tipo, na vila sempre foi mostrar que, meu, a gente consegue, né, a gente pode, assim.
E depende de a gente fazer e depende de a gente cobrar, né? Porque deveria ser garantido, né? Tanto moradia, saúde, saneamento básico, educação. Só que não é, né? A gente sabe que dentro da nossa realidade não é garantido, né? Tipo, a gente sabe que, principalmente com o que ganha, né? A questão do trabalho, a gente entra muito na economia solidária, assim, tipo, enquanto uma das frentes do Griot também é incentivando, tipo, os trabalho autoral pra galera que tá participando de feira, sendo que, tipo, com um salário mínimo, tu não faz nada hoje, tá ligado? Tu tem uma família com 5 crianças, tá ligado? Tipo, tem que pagar um aluguel, pagar uma água, você não vai comer, Tem que escolher. não vai comer, tu vai ter que escolher, assim, né? E tipo, e daí isso tem que trabalhar em 2 empregos, uma correria de tipo, que momentos tu tem de lazer, né, com a tua família, poder sair, poder olhar um filme junto, não, né, tipo, a mãe chega em casa cansadona, né. Então é algo de tipo, como que a gente consegue, de início a gente acredita muito, né, na gurizada também, na juventude, também nas mulheres, né, que sempre nas comunidades são linha de frente também, de pensar como que a gente junto, né, tipo, cada um, né, também, né, no seu tempo, na sua perna, assim, consegue estar fazendo essas garantia básica, né. E também lutando, né, pra que seja garantido. Que essa questão de direito à moradia, a gente também, até hoje, a gente sofre ameaça da reintegração de posse. Imagina, a Vila Resistência fazer 9 anos, cara. Tipo, 9 anos fazendo numa área que nunca teve função social alguma. Tipo, cumprir uma função social que ela vai pra além da moradia, né, ela vai, tipo, tá garantindo esperança, né, acho que tá garantindo a possibilidade de sonhar, assim, pra muitas famílias. Então é isso, né, entender pra além da moradia é saúde, educação, é arte, é cultura, é existência, né, é vida digna, é dignidade pra viver, assim. Então isso faz e a ideia sempre foi, né, muito servir de inspiração, assim, pra luta, né, de que são direitos, né, são direitos, às vezes que a gente não tá fazendo o que a gente tá fazendo desde o princípio quando a gente ocupou lá, não é nenhum crime, né. Só que é isso, né, existe todo um imaginário com isso que, tipo, tanto é que falam de invasão, né, tipo, a gente não tá invadindo nada. Tipo, a gente tá ocupando uma área que é nossa também, e que nunca teve função social alguma, e que nem tinha, nem ia ter. E a gente tá fazendo uma área que era completamente ociosa hoje, pra além da moradia, pra mais de 50 famílias, fazer cumprir toda essa o que eu trouxe, né, agora, assim. Então é algo a gente acredita muito na luta, né, tipo, Com certeza. acho que uma das coisas que tanto enquanto griot, né, enquanto ateliê, assim, a gente acredita muito que a organização, a coletividade, a solidariedade, tipo, entre os povos, entre as comunidades, assim, que é a alma da vida, assim. Então e que depende muito, né, dessa luta, dessa resistência, assim, né, pra gente poder existir, né, e sonhar, construir, né, outros futuros possíveis, assim. E eu acho que isso que vocês falam, né, para inúmeras famílias da periferia, a arte e o lazer às vezes nem é uma possibilidade. E isso que vocês promovem ali dentro da Vila Resistência, né, de mostrar que a arte é possível e a arte está dentro da Vila Resistência, pulsando ali, enfim, nas casas, com o Resistinta e com tudo que vocês promovem ali dentro. Então, antes da gente encerrar o nosso programa, acho que parabenizar o Ateliê Griot por todo esse movimento que vocês fazem, não só na Vila Resistência, mas da importância também para Santa Maria. Certo, muito obrigado. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Estação Cultural Artes Sintonizadas. Agradecemos por nos acompanhar e por fazer parte dessa conversa sobre a cena cultural de Santa Maria. Agradecemos aos convidados, a Ruxa e o Nigor hoje, representando aqui, né, o ateliê. Sigam então aí nas arrobas o Griot Ateliê e a Vila Resistência. E também conheçam esses espaços, né? Pessoal, muito obrigado pelo papo aí. Eu acho que é isso, né, é agradecer o espaço, parabenizar a iniciativa também, assim, tipo, geral, né, quiser chegar, somar. Hoje a gente vai com a escolinha, né, de fazer as chamadas de educadores, tem diversos eventos na parte de cultural, né, que também, né, quem quiser estar somando e fortalecendo, assim. Tem pra encerrar, assim, acho que tem uma frase que a gente usou até no Resistinta, e estampou na camiseta, que é uma frase de Mãe Preta, assim, que ela fala que nada justifica a falta de esperança, assim. Tipo, pra nós é muito isso, assim, né, de que, tipo, absolutamente nada, né, justifica essa ausência dessa possibilidade de a gente sonhar, né, de a gente esperançar, e esse esperançar dessa prática do agir, né, de construir, assim, né, um outra manhã, assim. É isso aí, queria estar agradecendo também o espaço, a oportunidade. Dizer que a gente celebra também os projetos de vocês, a gente celebra os projetos dos nossos pares. A gente fica muito feliz e orgulhoso de estar aqui. E para finalizar também com uma frase, né, que eu sempre digo sobre a ocupação, né? Que ocupar é um direito, né? Quem invadiu foram os portugueses. Então, a gente quer mais usufruir dos nossos direitos e lutar cada vez mais, né, para conquistar espaços
e seguir sonhando. Mais uma vez, muito obrigado, Nigor e Usher, por essa conversa incrível que a gente teve aqui hoje. E não esqueça de seguir o programa no Spotify e no YouTube e de nos acompanhar nas redes sociais @Estação Cultural SM para ficar por dentro de tudo que está rolando. Até o próximo episódio com mais histórias e perspectivas da nossa arte local.